vamos reiniciar aqui o processo. Boa noite, galera, tudo bom? Meu nome é Rondinelli Nunes, e hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a termoquímica, conceitos iniciais sobre a termoquímica. Deixa eu só ver aqui novamente. Cadê o meu canal? Deixa eu me ver novamente aqui. Pronto, beleza. Então hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a termoquímica, onde nós vamos trabalhar aqui conceitos iniciais e ao decorrer do curso nós vamos aprofundar um pouco, ao decorrer dos vídeos, né? Nós vamos aprofundar um pouco nessa questão da termoquímica, beleza? Então olha só, a termoquímica é um ramo da química, que a gente sabe que a química é dividida em diversas áreas, onde é um ramo da fisicoquímica que está entrelada à nossa química, né? A química como um todo, que estuda as reações químicas e processos físicos onde envolvem trocas de calor. Onde nós sabemos que esses processos que envolvem troca de calores, nós classificamos em dois tipos, as endotérmicas e as exotérmicas. A endotérmica, como o nome já diz, são processos físicos e químicos que acontecem a partir da absorção de uma certa quantidade de calor, beleza? Então, olha só, nós temos alguns exemplozinhos básicos aqui. Quando você está lá na cozinha de você, aquece o alimento até ferver, ali é um processo endotérmico. Você está gerando energia, inserindo energia na forma de calor naquela reação lá do seu alimento para você cozinhá-lo, né? Nós temos também processos físicos bastante corriqueiros no nosso dia a dia que acontece a partir da absorção de uma certa quantidade de calor, beleza? Olha só, nos processos exotérmicos, qual é a característica desses processos? Eles acontecem uma liberação de calor. Um parênteses bem rapidinho aqui, nos processos endotérmicos nós temos um camarada que se destaca, você deve ter um amor grande por ele, é a fotossíntese, né? Onde a planta só consegue fazer esse processo durante o dia. Por quê? Porque ele precisa de uma certa quantidade de energia provida da luz solar, do espectro visível, para que essa reação possa ocorrer, beleza? Então, olha só, voltando para os processos exo, que liberam calor, nós temos aqui alguns exemplos básicos, né? A combustão em veículos, né? Em geral, nós temos processos físicos também, solidificação e condensação, que ocorrem a partir de uma liberação do calor da substância X para o ambiente, né? Então, assim ocorre essa mudança de fase. Então, olha só, toda substância apresenta uma certa quantidade de energia, e na química nós denominamos elas de entalpia. E essa entalpia nós calculamos indiretamente a partir da sua variação, do seu deltazinho. Esse deltazinho, como todo mundo lá da físicazinha, nós sabemos que é um ponto final menos um ponto inicial, né? O final menos o inicial. Onde nós, na nossa correlação, esse ponto final de uma reação química são os nossos produtos e o ponto inicial são os nossos reagentes, né? Então, observe o seguinte. Para um processo endotérmico, todo processo endotérmico, a entalpia dos reagentes é menor do que a entalpia dos produtos. Então, para que essa reação ocorra, esse camarada precisa absorver uma certa quantidade de energia para poder que essa reação aconteça, né? Então, se você for fazer essa variação de entalpia, ela vai dar positiva, né? Ou seja, um ΔH maior que zero. Ao contrário dos processos endotérmicos, né, os exotérmicos, a entalpia dos reagentes, por sua vez, é maior do que a entalpia dos produtos. Ou seja, para que essa reação ocorra, precisa haver uma liberação de energia. Já que ele libera essa energia, e se a gente for fazer essa variação, você sempre vai notar um ΔH negativo. Ou seja, um ΔH menor que zero.
Então, está aí uma forma bem simples para a gente diferenciar uma reação química, se ela é um processo endotérmico ou um processo exotérmico, simplesmente olhando para a variação do ΔH, se há questão de ou não dessa reação. Se for positiva, a gente sabe que é um processo endotérmico, se for negativo, a gente sabe que é um processo exotérmico, beleza? Olha só, já no caso dessa entalpia, numa reação química, ela pode vir de duas formas. Ela pode vir escrita no final da reação, como vocês podem observar aqui, e vocês podem observar aqui. Então, olha só, a gente já sabe diferenciar uma reação endotérmica para uma exotérmica, né? No caso aqui, olha só, a variação de ΔH positiva, então é um processo endotérmico. Já nessa segunda reaçãozinha química aqui é o processo exotérmico, né? Porque está com a variação negativa. Então, olha só, essa variação de entalpia, ela pode estar presente no final da reação, fora dessa reação, e pode estar inserida nessa reação em forma de calor. Vocês podem observar aqui, ó, que ela está inserida na reação química, tanto aqui quanto aqui. Então, qual a diferença de um processo endotérmico para o exotérmico? Observe o seguinte, no processo endotérmico, o calor sempre vai estar dos lados dos reagentes, beleza? Você pode observar aqui, né? A amônia, mais essa quantidade de calor está se decompondo, nitrogênio e hidrogênio, né? No caso aqui, olha só, o carbono grafite mais o oxigênio está gerando CO2 e liberando uma quantidade de calor aqui, ou seja, no processo exotérmico, essa variação é esse calor envolvido nessa reação química que está no lado dos produtos. Então aí a gente também pode classificar e diferenciar facilmente uma reação endotérmica e exotérmica, que isso é o que no mínimo a gente deve saber desse conteúdo. Então, olha só, em relação aos processos físicos, que vocês já é cansado de ver essa partezinha, né, do sólido, do líquido e gasoso, mas observe o seguinte, que nesse sentido do sólido para o líquido, para o vapor, nesse sentido aqui, todos esses processos de fusão, de vaporização, eles ocorrem a partir de uma absorção de uma certa quantidade de calor, ou seja, são processos endotérmicos. Já aqui no sentido contrário da nossa reaçãozinha, reações físicas, né, mudança de estado, nós temos a condensação e a solidificação, que esses, por sua vez, ocorrem a partir de uma liberação de uma certa quantidade de calor, ou seja, são processos exotérmicos. Então, olha só, dentro desses processos endotérmicos e exotérmicos, principalmente os exotérmicos, tem um que se destaca muito em relação aos outros, que são os processos de combustão, que é uma reação química exotérmica entre dois reagentes, um combustível e um comburente, e que ocorre uma liberação de energia em forma de calor. Por exemplo, está aí nos nossos automóveis aí que são motores a combustão, a gasolina, a diesel, a álcool, né? Então são processos de combustão, são bastante utilizados no nosso dia a dia. Então olha só a diferença do combustível e do comburente. O combustível é um material que vai ser oxidado e vai ser consumido. Ele vai reagir normalmente com o oxigênio, ou seja, pegando fogo, entre aspas, né? Nós temos aqui alguns exemplos de os principais combustíveis sólidos, né? Que são o carvão, a madeira e o papel. Nesse aqui, meu filho, você faz uma fogueira fácil, né? Também nós temos esses combustíveis líquidos, né? A gasolina, o etanol e o óleo diesel. E os gasosos, né? Os gases de butano e o metano. E o comburente é a substância que intensifica a combustão. Geralmente é o oxigênio do ar, que pode estar na forma pura ou misturada com outros gases, né? Então, olha só, o oxigênio é o nosso comburente que vai intensificar essa reação de combustão. Porém, no nosso cotidiano, aqui no meu quarto, onde eu estou aqui, né, tem oxigênio, porém ele está misturado em uma certa razão entre os outros gases, né? Então, em torno de 20% desse oxigênio é o nosso comburente desse processo de combustão. Então, por isso que quando a gente está lá no ensino médio e vê a pessoa lá fazendo esse experimentozinho, pegando a lâmpada, acendendo, fechando ela, de repente ela apaga. Por que ela apaga?
porque quando ela está acesa, elas têm uma infinidade de oxigênio para consumir e dar continuidade a essa reação de combustão. Porém, quando nós fechamos elas, o volume de oxigênio está limitado e vai ser consumido ao decorrer do tempo. Quando esse oxigênio acaba, ou seja, o comburente acaba, a vela se apaga. Então daí a gente tira uma conclusão. Se o comburente acabar, se ele for o nosso reagente limitante dessa reação de combustão, a combustão acaba, não tem para onde correr. E daí a gente observa esse triângulo do fogo, né? Que para qualquer substância entrar em combustão, ela precisa de uma fonte de ignição, que é o calor, né? Um calor externo inicial, oxigênio e o combustível. Se a gente remover qualquer uma desses três pilares desse triângulo do fogo, significa que essa reação de combustão não vai acontecer mais, né? Então, olha só, dentro da combustão nós podemos classificá-las em duas. A combustão completa, deixa eu mudar de cor aqui, a combustão completa e a incompleta. Qual a diferença dos dois? A diferença está na quantidade de oxigênio disponível para a reação. Olha só, na completa, o oxigênio é suficiente. Olha só, o oxigênio é suficiente para consumir o combustível. Então, olha só, nesse caso, o resíduo, o produto formado dessa reação de combustão vai ser sempre CO2 e água. Então, é uma forma da gente diferenciar a reação completa, a combustão completa da incompleta. A completa vai gerar CO2 e água, porque vai ter uma quantidade de oxigênio suficiente para consumir todo o combustível, beleza? Então, o combustível aí vai ser o nosso reagente limitante dessa reação. E isso é bastante cobrado no Enem. Eles dão reações, eles dão o gás ou qualquer outro material, e a partir daí você tem que saber que ele vai dizer que vai ser completa ou incompleta, e a completa você tem que montar essa reação química. Ou seja, nosso combustível vai estar reagindo com o oxigênio, vai ter uma fonte de ignição e vai gerar o quê? CO2 e água, né? Por exemplo, aqui, olha só, o metano reagindo com oxigênio, gerando CO2, água e uma certa quantidade de calor, né? Nosso outro exemplozinho aqui, nosso butano. Butano reagindo com uma certa quantidade de oxigênio, né? Como vocês podem observar que essa reação está balanceada. Se você quiser tenta em casa também, gerando sempre CO2 e água e a energia, né? E o calor. Olha só nosso octano aqui, reagindo com 25 meios de oxigênio. Olha assim, meu Deus do céu, que complicação da gota para você fazer o balanceamento dessa reação química. Mas se você seguir a regra do macho, né? A regra do macho, você não vai ter dificuldade nenhuma de fazer um balanceamento desse. Que regra do macho é essa, né? A preferência de você começar essa balanceamento, ou seja, você começa a balancear pelos metais, depois os metais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Se você seguir essa sequência, você simplesmente vai conseguir fazer esse balanceamento, não se preocupe. Então, olha só, na combustão incompleta, já que, como a gente já falou aqui, o oxigênio não é suficiente completamente para consumir esse combustível, ou seja, o oxigênio passa a ser o reagente limitante dessa reação. E essa, por sua vez, pode gerar monóxido de carbono e água, ou água e fuligem. São essas variações do produto de uma reação de combustão incompleta. Como vocês podem observar aqui, o metano, com o oxigênio sendo reagente limitante, ele vai gerar monóxido de carbono e água. E também, por sua vez, ele pode gerar essa fuligem, né, esse carbono e água. Como vocês podem observar aqui, ó, no octano também, com quantidades insuficientes de oxigênio. Lógico que está diferente aqui, porque a quantidade, que aqui é monóxido de carbono e aqui é carbono. Então, a estequiometria, o balanceamento vai mudar, não é? Então, olha só, ou ele pode gerar monóxido de carbono ou a fuligem, mas também gerando água em ambos. Do mesmo jeito o metano aqui, ó. Do mesmo jeito o gás metano reagindo com uma certa quantidade insuficiente de oxigênio,
onde como produtos podem ter aí essas variações, né? Ou monóxido de carbono ou a fuligem com água, beleza? Vocês aí pegam essas reações químicas do nada, do zero aqui, vão balancear e vão treinar a regra do macho. É super indicado, hein? Então, olha só aqui para a gente ter uma observaçãozinha geral desses processos de combustão. Olha só a fuligem aqui. Quando você vê um carro lá, você olhar lá, passar o dedo assim, ver assim, ei, meu filho, o carro não tá queimando bem não. Significa o quê? Ah, meu filho, a combustão dele não tá sendo completa não tá gerando a quantidade de energia ideal. Ou seja, a combustão completa gera uma quantidade de calor superior à combustão incompleta, beleza? Então você vai dizer assim, tem muita fuligem saindo do seu carro, você, eita, meu amigo, meu carro não tá queimando bem não, por isso que ele não tá andando direito, né? É por causa disso, porque ele não está onde essa reação de combustão lá no motor do carro não está satisfatória, beleza? Você tem que ir lá no mecânico e ver isso aí. Olha só o exemplozinho da água. Quando você vê um escapamento de um carro vazando, saindo água assim, você vai dizer, oxe, tem um cano d'água dentro do carro. Não, né? Como vocês podem ver que na reação de combustão é água, né? Vai depender de cada veículo, vai depender do tipo de combustível. Geralmente no etanol gera muita água, né? Como vocês podem observar aqui, esse carro aqui, meu filho, tá gerando água, não é brincadeira não, né? Não é porque ele tá vazando não, é porque é fruto da reação de combustão, né? Um exemplozinho bem bacana aqui está na nossa cozinha, né? Quando você está lá, acende o seu fogareiro lá, você pode observar que a chama pode ter essas duas colorações, azul e amarelo. O que significam nela? Significa dizer que essa azulzinha aqui, ela está acontecendo uma combustão completa, beleza? Uma combustão completa, CC, né? E nessa regiãozinha amarela aqui, está ocorrendo uma combustão incompleta, beleza? Então você quando estiver em casa aí, você vê assim, ó, mãe, ó, olha lá, tá no nosso fogão ali, tá tendo uma combustão incompleta. Ela vai dizer, meu filho, você tá sabendo química demais. Futuro Einstein. Então olha só, uma coisa bastante importante pra gente, principalmente assim, visando o Enem, é saber essa parte de calcular a variação de entalpia de uma reação química. E esse cálculo de variação nós vamos observar um pouquinho pela lei de Reis, né? Que a quantidade de calor liberado ou absorvida numa reação química depende unicamente do estado inicial e final da reação, beleza? E não dos estados intermediários. O que significa isso, né? Por exemplo, você tem um reagente A que ele vai gerar um produto D. Porém, a gente não sabe essa variação de entalpia aqui. A gente não sabe, é desconhecida. Mas, porém, a gente sabe outros caminhos intermediários para chegar, ou pode vir direto para cá, né? Então, a gente sabe caminhos intermediários para chegar nesse produto D desejável. Então, esse caminho a gente vai, como é que se diz, se utilizar dele para determinar essa variação de entalpia aqui dessa reação química. Vamos botar exemplificar bem direitinho aqui. Olha só, nós temos o carbono e grafite reagindo com oxigênio gerando CO2. A gente não sabe o valor de entalpia dela, porém nós sabemos a variação de entalpia de reações intermediárias. Que reações intermediárias são essas? Nós temos carbono e grafite reagindo com meio de O2, gerando monóxido de carbono, onde nós temos uma variação de entalpia 1. E nós temos essa primeira variação, nós temos essa segunda reação química aqui, onde nós temos o monóxido de carbono reagindo com o oxigênio, meio de oxigênio gerando CO2. E nós temos aqui mais esta variação de entalpia aqui. Então, se a gente tem essas reações intermediárias para essa reação global inicial, nós temos aqui essa reação global, simplesmente nós fazemos o somatório dessas duas variações de entalpia aqui.
Porém, se a gente soma essas entalpias, nós vamos fazer o somatório também dessas reações intermediárias, beleza? E esse somatório dessas reações intermediárias tem que dar a reação global. Se não der reação global, se a gente soma essas duas e não der reação global, significa que esse balanço está errado e essa variação de entalpia que a gente vai somar aqui não vai ser, a gente não pode correlacionar a essa entalpia aqui da reação global que a gente quer. Então, para isso, a gente dispõe de alguns artifícios. A gente pode multiplicar essas reações químicas, modificando esses coeficientes estequiométricos das reações. Nós podemos dividi-las também ou inverter as posições. Quem era produto passa a ser reagente, quem é reagente passa a ser produto. E ao passo que a gente faz essas modificações, sempre tendo em mente obter a reação global, o que você fizer nas reações intermediárias, de multiplicar, dividir ou inverter, você vai aplicar também nesse valor de entalpia dessa reação que você está analisando, beleza? Então, olha só, vamos ver o seguinte aqui. Nós temos que chegar em carbono, grafite e oxigênio nos reagentes e CO2 no produto. Então, olha só, observe na primeira reação química aqui, o carbono grafite está na mesma posição, né? Ou seja, está no lado dos produtos, no lado dos reagentes. Então, a gente não precisa inverter essa reação química, beleza? Nós temos aqui 1 mol de carbono grafite na reação global, também nós temos 1 mol de carbono grafite na primeira reação. Então, a gente não precisa fazer essa modificação nos termos dos coeficientes estequiométricos desse camarada. Então, a gente não precisa fazer nada para essa primeira. E olha só, observa o seguinte aqui. O CO2, do lado o nosso produto aqui da reação global, está nessa segunda reação química aqui. E observe que também ele só tem 1 mol aqui, que está também para 1 mol aqui. Então, nessa segunda reação química, a gente não precisa modificar nada, né? Porque lembrem-se que a reação global é o modelo, e esse modelo que a gente quer seguir a partir do somatório dessas reações intermediárias, beleza? Então, olha só, observe que o monóxido de carbono não faz parte da reação global. Isso implica em quê? Que a gente tem que fazer de alguma forma, algum artifício também de eliminar esses intermediários. Então, olha só, como a gente elimina? A gente tem que ter a mesma proporção deles em posições opostas, ou seja, um tem que estar no produto de uma reação, outro tem que estar nos reagentes, né, para a gente poder eliminar. Observe que na primeira reação química ele está no lado dos produtos e na segunda reação química ele está no lado dos reagentes, ambos com apenas 1 mol. Então, simplesmente a gente pode matá-los, né, cortá-los. Então, olha só, observe o seguinte, nós temos oxigênio aqui na reação global, nós temos 1 mol, nós temos meio mol e meio mol, ambos nessas reações químicas na mesma posição, ou seja, no lado dos reagentes. Então, a gente pode somá-los. Então, olha só, se a gente for fazer esse somatório por completo aqui, nós vamos gerar o que sobrou aqui nos nossos reagentes. Carbono, grafite mais 1 meio de oxigênio, mais meio de oxigênio, vai gerar 1 de oxigênio, né? Com quem de nossos produtos? Monóxido de carbono a gente cortou, só sobrou dióxido de carbono. Então perceba que aqui foi um exemplo bem simplóriozinho, que essas são as observações que a gente deve seguir para resolver uma questão de lei de Hess nesse somatório. Sempre lembrando em buscar obter a reação global. Então, se o nosso somatório der igual à nossa reação global, então está sinal verde para a gente fazer esse somatório aqui. Então, o ΔH dessa reaçãozinha química aqui vai ser quem? Vai ser menos 110,3 mais menos 283,0. Se você for fazer, a gente fazendo esse somatóriozinho aqui, vai dar exatamente menos 393,3 kJ, beleza? Então, é essa variação de entalpia a partir da lei de Hess dessa reação do carbono
grafite com oxigênio, gerando dióxido de carbono, que a gente não sabia, mas a partir das reações, das semi-reações intermediárias, a gente pôde determiná-las. Então vamos exemplificar isso mais um pouquinho. Olha só, dá uma coisa bem direta aqui. Calcule a variação de entalpia da seguinte reação pela lei de Hess. Nós temos carbono e grafite reagindo com 2 mols de hidrogênio, gerando CH4. Então nós não sabemos essa variação de entalpia aqui. Nós temos que trabalhar com essas reações intermediárias para obter primeiramente essa reação global e a partir daí poder fazer o somatório dos ΔHs. Então olha só, observe o seguinte: o carbono grafite da reação global está no lado dos reagentes. Nessa primeira reação química, vamos botar aqui primeira, segunda e terceira. Vamos analisá-las, né? Olha só, ele está do lado dos reagentes e na primeira o carbono e grafite está no lado dos reagentes. Ambos possuem 1 mol de cada um, então a gente não precisa fazer nada com essa reação 1. Beleza? Então olha só, o hidrogênio presente na reação global, nós temos 2 mols dele. Onde é que tem esse hidrogênio? Tem nessa segunda reação química. E ele está também do lado dos reagentes, então a gente não precisa inverter. Porém, observe o seguinte: tem 2 mols aqui na reação global e nós só temos 1 mol aqui. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa multiplicar toda a reação química por 2 e, consequentemente, esse ΔHzinho aqui também a gente multiplica por 2. Beleza? Então, olha só, vamos ver nosso último caso ali. O CH4, o metano, olha só, na reação global ele está no lado dos reagentes, do produto, né? É o único produto dessa reação química aqui. Porém, na reação 3 ele está no lado dos reagentes. Pelo menos ele possui a mesma quantidade em mols, né? Cada um possui 1. Se eles estão em lados opostos e eu preciso que esse metano vá para o lado dos produtos, então o que eu faço? Nessa reação química número 3, eu tenho que inverter. Eu tenho que inverter essa reação química, beleza? Imagine que isso aqui que você está conseguindo ler, viu? Que isso é inverter. Então vamos reescrever todo mundo aqui embaixo aqui. Deixa eu mudar de cor aqui, vou botar um brancozinho. Botar um branco aqui. Olha só, nós temos sem botar o estado de agregação, né? Vamos lá. Nós temos o carbono mais o oxigênio gerando CO2. Esse ΔH aqui dele, a gente não precisou fazer nada com ele, né? Esse ΔH1 é de menos 94. Não vamos botar unidade, não precisa não, né? Então, olha só, nessa segunda reação química a gente precisa multiplicar todo mundo por 2, né? Então, nós temos aqui 1 mol de hidrogênio, agora nós vamos ter 2 mols de hidrogênio, mais nós temos meio mol de oxigênio, agora nós vamos ter 1 mol de oxigênio, gerando 2 mols de água, né? 2 mols de água. Porém, esse ΔH, se a gente multiplicou a reação toda por 2, esse ΔH a gente precisa multiplicar por 2 também. Então, 68 vezes 2 é a mesma coisa de menos 136. Lembrando que aqui é exotérmica, né? ΔH negativo. Então, olha só, nessa terceira reação química a gente tem que invertê-la, né? Então, olha só, quem eram os nossos produtos que agora vai ser os reagentes? CO2 mais 2 moléculas de água, gerando quem? O metano, que a gente quer, mais o oxigênio. Esse ΔH3, a gente tem que inverter o sinal dele, né? Que era menos 213, agora vai ser 213. Então, vamos ver se realmente deu tudo certo. Vamos passar a régua, pedir a conta e vamos fazer nosso somatório aqui. Lembrando que todo elemento, todo composto que estiver nessas reações intermediárias e não tiver na reação global, a gente vai ter que eliminá-las, né? Então, olha só, bora lá. Nós observamos que nessa reação global não tem dióxido de carbono, né? Então, olha só, nós temos um dióxido de carbono aqui e nós temos outro dióxido de carbono aqui. Então, a gente pode matar os dois, né? Observamos também que nós temos aqui
Aqui é um 2. Esqueci esse 2 aqui, né? 2 mols de oxigênio. Nós observamos aqui nessa reação global que não tem oxigênio aqui, né? Então, nós temos que cancelá-los. Cancela esse camarada. Nós temos 1 mol de oxigênio aqui, mais 1 mol de oxigênio. Ou seja, nós temos 2 mols de oxigênio do lado dos reagentes. E nós temos mais 2 mols de oxigênio do lado dos produtos. Então, a gente pode cancelar todo mundo aqui. Tem mais alguma coisa que a gente pode cancelar? Não tem água aqui, né? Então, olha só. Nós temos 2 moléculas de água aqui. Nós temos 2 moléculas de água nessa outra reação nos reagentes. Então, vamos fazer esse somatório aqui. Sobrou quem? Carbono mais 2 mols de H2. Não sobrou mais nada, né? No lado dos produtos, sobrou quem? Sobrou só o nosso metano, CH2. Opa! Então, se deu certo, nós podemos fazer esse somatóriozinho aqui. Esse ΔH dessa reação química vai ser quem? Menos 94 mais menos 136 mais, nem precisa, né, disso aqui, 213. Então, se for fazer esse somatóriozinho aqui, desse ΔH aqui tudinho, você vai dar um ΔH de aproximadamente menos 17 kJ por mol. Beleza, né? Muito tranquilo para você resolver uma questão dessa sobre lei de Reis, né? Por fim, vamos só observar esse outro exemplozinho aqui. Calcula o valor de calor de formação do monóxido de potássio. Então, olha só, nós temos a reação global. Nós temos essa reação global, o nosso modelo a ser seguido, né? E que essa reação global não apresenta nós não sabemos a variação de entalpia dele. Porém, nós sabemos as variações de entalpia das reações intermediárias, né? Que são essas 3 reações químicas aqui. A primeira, a segunda e a terceira. Vamos analisar cada um caso desse aqui para ver o que a gente precisa fazer. Olha só, o potássio na reação global está no lado dos produtos, dos reagentes. Nós temos 2 mols de potássio e na primeira reação nós só temos 1 mol de potássio, né? Então, todo mundo aqui que a gente precisa fazer, multiplicar todo mundo por 2, beleza? Beleza, olha só. Nessa segunda reação aqui nós temos o óxido de potássio no lado dos reagentes. Porém, na reação global a gente precisa que ele esteja no lado do produto. Então, nessa reação química aqui, nós temos que inverter. E por fim, olha só, nós temos aqui meio mol de oxigênio aqui no lado dos reagentes e nós temos meio mol de oxigênio aqui na reação global no lado dos reagentes também. Então aqui a gente não precisa alterar em nada nessa reação química aqui. Vamos reescrevê-las aqui. Nessa primeira reação, semi-reação, nós temos que multiplicar todo mundo por 2, né? Então nós vamos ter 2 potássios mais 2 mols de água gerando 2 mols de hidróxido de potássio, beleza? Nessa segunda reação química nós temos que inverter, né? Então, olha só. O camarada aqui, hidróxido de potássio, que era produto, agora vai ser reagente. Então, vai ser 2KOH gerando quem? O óxido de potássio mais a água. E, por fim, nós temos essa terceira reação química que não precisou fazer nada com ela. Então, vamos simplesmente reescrevê-la aqui. Nós temos H2 mais 1 meio de O2 gerando H2O. Lembrando que nos ΔHs, nessa primeira reação química a gente multiplicou por 2, então menos 314 vezes 2 é menos 628. Beleza? Esse segundo ΔH aqui a gente inverteu, então simplesmente a gente inverte o sinal aqui, 335. E por fim, esse último ΔHzinho aqui, a gente não alterou em nada dele. Fica a mesma coisa, menos 286. Beleza? Vamos passar a régua aqui. Vamos lá no bar e passar a régua para ver se está todo mundo certinho aqui. Vamos mudar de cor aqui.
vamos passá-la com azul. Lembre-se que os intermediários que não estão presentes na reação global, nós vamos cancelar, né? Então, observe que nós aqui não temos... Nós aqui não temos água aqui, né? Então, vamos procurar e cancelar essa água aqui. Nós temos 2 mols de água aqui, ó. Nós temos 2 mols de água no lado dos produtos da primeira reação, segunda e terceira. Nós temos 2 mols aqui, olha só. Nós temos 1 mol aqui de água na segunda reação como produto, e nós temos mais 1 mol de água aqui como produto. Somatório aqui do lado dos produtos, 2 mols de água. Então a gente pode cancelar com esses 2 mols de água na primeira reação química que está no lado dos reagentes, beleza? Então olha só, vamos observar o que mais tem aqui nessas reações intermediárias que a gente precisa cortar. A gente observa que não tem hidróxido de potássio, né? Então vamos cancelar. Nós temos 2 mols de hidróxido de potássio nessa primeira reação química e 2 mols de hidróxido de potássio nessa segunda. Então olha só, matou. Precisa cancelar mais alguma coisa? Observem que nós não, nessas reações aqui, nós não temos o hidrogênio também, né? Então esse hidrogênio também a gente vai precisar cancelar esse camarada aí. Beleza? Então olha só, o hidrogênio tá onde? O hidrogênio tá aqui. O hidrogênio tá aqui, que eu esqueci de escrever, que aqui é mais, olha só, meio de hidrogênio aqui vezes 2 vai dar 1 mol de hidrogênio. Então esse 1 mol de hidrogênio vai ser cancelado com esse outro mol de hidrogênio aqui, beleza? Então não precisa a gente mais cancelar mais nada. Então agora vamos fazer nosso somatório aqui. Como somatório final, vamos botar aqui, né? Olha só, 2 mols de potássio, mais sobrou alguma coisa aqui? Opa, só sobrou meio mol. Sobrou meio mol de oxigênio. Beleza, tem mais alguma coisa? Tem não. E o que sobrou, olha só, olha o que sobrou. O óxido de potássio. Então, olha só, nós conseguimos obter a reação global. Então, sinal verde para o nosso somatório desse ΔH. Que esse ΔH vai ser esse somatório dos ΔHs alterados, né? Que a gente teve que alterar 2 desses valores. Então, olha só, de menos 628 mais 335 mais menos 286. Então, só o ΔH dessa reação química que a gente não sabia a partir da lei de Hess, nós podemos calcular de aproximadamente 579 kilojoules, beleza? Então essa era a aula que nós vamos ver hoje, beleza? Então na próxima aula, a aula seguinte, nós vamos resolver questões realmente do Enem que envolvem esse cálculo de variação de entalpia, beleza? Então, para quem acompanhou, muito obrigado pela presença e seja bem-vindo a essas aulas de quem nunca viu. E quem gostou, deixa o like, curte, compartilha, se inscreve no canal, tá? Eu também um youtuber desse, viu? Até a próxima, viu, galera? Vamos fechar tudo aqui.